Salve, salve! Você já parou para pensar quem comandou Sergipe desde o fim da ditadura? Neste vídeo aqui, vamos viajar no tempo para rever todos os governadores eleitos desde 1982 e contar também quem eles enfrentaram nas urnas e como foram essas disputas. Te garanto que tem duelo histórico, reviravolta e nomes que voltam mais de uma vez. Vamos nessa para o Memórias do Voto. Opa! Mas antes de começarmos a adentrar na história política de Sergipe, você já reparou como nossa capital Aracaju é um dos melhores lugares para viver? Aqui temos segurança, tudo é bem pertinho da gente, ainda temos lindas praias e somos uma cidade super acolhedora. Se você quer vir morar em Aracaju, procure a Valor Imobiliária, que lhe ajudará a encontrar o imóvel perfeito para você e sua família desfrutar da capital mais acolhedora do Brasil, a nossa querida Aracaju. Depois de 20 anos de hiato democrático, os sergipanos voltavam a escolher um governador numa eleição direta. Era a redemocratização ainda engatilhando. Na disputa, João Alves, que tinha sido prefeito de Aracaju durante a ditadura militar e contava com o apoio do regime, foi candidato pelo PDS, partido que sucedeu a Arena, e venceu o candidato do PMDB, Gilvan Rocha, que havia sido eleito senador na eleição anterior, desbancando favoritos e era a grande surpresa da política sergipana. Mesmo Gilvan Rocha sendo considerado a grande revelação política de Sergipe naquele período, João Alves não quis nem saber e venceu com muita facilidade, tornando-se governador pelo voto direto dos sergipanos. Para alcançar a vitória de 1982, João Alves costurou uma aliança com o empresário Albano Franco, que entrou na chapa como candidato ao Senado, e também fechou acordo com Antônio Carlos Valadares, que assumiu o posto de vice-governador. Essas alianças tornaram a chapa de João Alves imbatível, e a prova disso apareceu nas urnas. João Alves venceu com mais de 256 mil votos, enquanto Gilvan Rocha obteve apenas 77 mil votos. Nesta eleição acontece o primeiro grande rompimento da política sergipana. Isso se podemos dizer que foi um rompimento ou apenas uma jogada de cena. Albano Franco, que havia sido eleito senador na chapa de João em 1982, rompe com seu ex-aliado e se une ao PMDB, apoiando a candidatura de oposição ao governo de Sergipe, liderada por José Carlos Teixeira. João Alves, por sua vez, agora no PFL, patrocina a candidatura de seu vice, Antônio Carlos Valadares, para sucedê-lo ao governo de Sergipe. Com uma jogada de mestre, João Alves e Valadares firmam uma aliança com um grupo dissidente do PMDB que não queria apoiar José Carlos Teixeira e nem Albano Franco. Esses dissidentes eram liderados por Jackson Barreto, que na época era o político mais popular de Aracaju. A presença de Jackson foi peça-chave para a vitória de Valadares, algo refletido no resultado das urnas, que foi apertadíssimo. Valadares obteve 292 mil votos, enquanto José Carlos Teixeira recebeu 240 mil votos. A eleição de 1990 foi a primeira eleição após a promulgação da Constituição de 1989 e já havia um ambiente de abertura política após o fim do regime militar. Após eleger Valadares governador em 86, João Alves volta a disputar o governo de Sergipe. Dessa vez contra José Eduardo Dutra, do PT, partido de esquerda que se fortalecia e tornaria a oposição aos partidos de direita em Sergipe e no Brasil. Nessa eleição, os adversários de João Alves de 86 voltam a ser aliados numa costura de aliança impensável 4 anos atrás. Albano Franco, que tinha rompido com João Alves em 86, volta mais uma vez a ser o candidato ao Senado na chapa de João Alves, e José Carlos Teixeira, que foi o adversário direto do grupo de João Alves em 86 pelo governo de Sergipe, por incrível que pareça, se torna agora o vice na chapa de João Alves. Uma postura impensável, mas que com a habilidade de João Alves. O retorno de Albano Franco e a adesão de Teixeira no agrupamento político de João Alves em 1990 mostra que rompimentos, reaproximações são estratégias usadas desde os primórdios da política sergipana, tendo como objetivo a busca pelo poder.
Mesmo que os políticos utilizem de narrativas, discursos de que estão defendendo o povo, o que de fato eles querem é a sua manutenção no poder e o status quo. Então, com João Alves costurando uma aliança forte de direita com Albano Franco, José Carlos Teixeira, ele vence com muita facilidade o petista José Eduardo Dutra, que nessa eleição teve o apoio de Jacques Barreto, que outra hora tinha o apoio de João Alves, mas romperam. Nesta época, no Brasil, se estabelecia o início do duelo entre direita e esquerda, com a força de Lula liderando o PT contra o PSDB e PFL liderando a direita. Em Sergipe não era diferente. As forças de direita se alinharam com a liderança de João Alves e Albano Franco contra as forças de esquerda que tinham o PT e o PDT com a liderança de José Eduardo Dutra e Jacques Barreto. Nesse desenho, João Alves escolheu Albano Franco, que exercia o mandato de senador, para concorrer à sua sucessão ao governo de Sergipe, enquanto o bloco de esquerda com PT e PDT apresentou Jacques Barreto, que era um fenômeno de voto com sua política populista, e colocou José Eduardo Dutra disputando o Senado. Aqui, o ex-governador Valadares rompe com o grupo de João Alves e se alia com Jacques Barreto e forma a chapa como um dos candidatos ao Senado. A disputa do governo de Sergipe em 1994 foi a mais disputada desde o retorno do voto direto. Jacques Barreto vence Albano Franco, mas não consegue vantagem suficiente para ser eleito no primeiro turno. E logo, as eleições vão para o segundo turno pela primeira vez em Sergipe. E no segundo turno, numa virada histórica, Albano Franco venceu Jacques Barreto. E aí abriu a era tucana em Sergipe. Reparem que até aqui João Alves ganha todas as eleições que disputa, seja ele sendo candidato ou elegendo seus sucessores. O homem do chapéu de couro era imbatível na política de Sergipe, principalmente no interior. Entretanto, Albano Franco, ao se tornar governador, ele iria querer acabar com essa hegemonia e domínio de João Alves, algo que ele tentou em 1986 e não conseguiu. Com a implantação do dispositivo da reeleição, o então governador em mandato, Albano Franco, não cede a vaga para João Alves e vai para a disputa da reeleição contra o seu ex-aliado, João Alves Filho. Um verdadeiro duelo de titãs. Nesse período, o PSDB estava em alta no plano federal, com a administração de Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real e a política de privatizações. Essa política de privatizações também chegou a Sergipe com a privatização da Energisa, liderada por Albano Franco, então governador. A privatização da Energisa ficou na memória de todos os sergipanos devido à famosa especulação do cheque para Jacques Barreto, que era ferrenho adversário de Albano Franco nas eleições passadas, mas que viria a se tornar o novo aliado de Albano Franco, formando sua chapa como candidato ao Senado. Uma aliança improvável. Além da candidatura ao Senado na chapa de Albano, Jacques ainda indicou o vice, que no caso seria seu amigo Benedito Figueiredo. Essa união entre Albano e Jacques, aliança mais improvável da política sergipana, sacudiu os bastidores e desmontou todo o projeto de esquerda no estado e pegou muito mal para Jacques Barreto, que fora derrotado por Maria do Carmo, esposa do ex-governador João Alves, e perdeu a credibilidade dos setores de esquerda. Mas voltando aqui para o duelo de titãs, Albano Franco vence João Alves no primeiro turno, por uma diferença de apenas 9.000 votos, muito apertado. E no segundo turno, Albano Franco conseguiu manter a diferença e foi reeleito governador de Sergipe pela primeira vez na história. E aqui, Albano consegue se consolidar como a maior força política do estado da época e faz João Alves saborear a sua primeira derrota nas eleições desde 1982. Entretanto, João Alves conseguiu eleger sua esposa Maria do Carmo como senadora, mostrando a sua força. A eleição de 2002 foi o tiratema da eleição de 1990, com João Alves e José Eduardo Dutra voltando a se enfrentar na disputa pelo governo de Sergipe. Albano Franco, que estava finalizando seu mandato, não tinha um nome forte no seu agrupamento para sucedê-lo e assim abriu espaço para que João Alves retornasse com força mais uma vez. E por sua vez,
Com Lula em ascensão, José Eduardo Dutra nutria a esperança que dessa vez conseguiria se tornar governador de Sergipe após cumprir um mandato de senador da República. Na formação de alianças, João Alves fechou aliança com a família Mandarino, tendo como candidata a vice na sua chapa Marília Mandarino, e o ex-prefeito de Aracaju, Almeida Lima, como seu candidato ao Senado na chapa. Do outro lado, José Eduardo Dutra formou uma coligação puramente de esquerda, formando uma chapa puro sangue com a corregionária Conceição Vieira e tendo o senador Antônio Carlos Valadares como candidato ao Senado que buscava a reeleição. Mesmo José Eduardo Dutra tendo Lula como um principal cabo eleitoral, e não era qualquer cabo eleitoral, Lula tinha um poder imenso de transferência de voto, principalmente aqui no Nordeste. Mas João Alves não quis saber, mostrou sua força política e venceu no primeiro turno e também no segundo turno com certa vantagem de voto. João Alves voltava ao poder novamente e era eleito para o seu terceiro mandato à frente do governo de Sergipe. Abrindo um parênteses para falar de três figuras. Primeiro, Jackson Barreto. Após a inusitada aliança com Albano Franco, Jackson perdeu muito capital político, deixando de ter tanta influência nas decisões políticas, sobrando a ele a disputa à Câmara dos Deputados, onde foi eleito. Nosso segundo nome aqui é Albano Franco, que após o seu segundo governo, sem ter conseguido preparar um nome forte para sucedê-lo, já dava sinais de cansaço e perda de poder político, o que seria concretizado com a derrota em 2006 numa candidatura avulsa ao Senado, resultando na sua saída da cena política no nosso estado. E por último, adendo, é o nascimento de um novo líder político, chamado Marcelo Deda, que tinha sido o deputado federal mais votado em Sergipe em 1998 e eleito prefeito de Aracaju em 2001. Agora, Deda assumia a liderança da esquerda em Sergipe e se preparava para duelar com o principal nome da direita da história de Sergipe, João Alves Filho. E aí, percebeu como João Alves e Albano Franco dominaram a política nas décadas de 80 e 90? Ambos se alternavam, um ano era um, outro ano era outro, no comando do governo de Sergipe. Agora me conta, o que você achou mais interessante nas disputas entre João Alves, Albano Franco, José Eduardo Dutra e Jackson Barreto? Comenta aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, contribua conosco e até o próximo vídeo.